Justiça Eleitoral na TV conversa agora com o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Ronaldo Chaves. Dr. Ronaldo, hoje, durante o julgamento de um recurso a respeito de doação de campanha, o senhor fez um comentário a respeito de uma luta do Ministério Público relacionada a esse assunto. Isso, a questão do prazo para entrar com as representações, que o TSE estipulou esse prazo em 180 dias. E hoje o juiz Jailson Leandro trouxe um voto discutindo essa questão. E essa questão é muito importante, porque há vários casos ainda que estão pendentes de apreciação no Tribunal Superior Eleitoral, versando sobre essa limitação que o TSE criou de estipular um prazo que não está previsto na lei. O Ministério Público entende que essa limitação foi colocada de forma irregular, que o TSE legislou inadequadamente? Isso, dentre vários fundamentos, existe realmente o fundamento de que não compete ao Judiciário, com todo respeito, estipular um prazo que não está previsto na lei. Ademais, esse entendimento ele foi aplicado retroativamente às eleições de 2008, o que pegou o Ministério Público Eleitoral de surpresa, porque nós não tínhamos um prazo para entrar com as representações e o TSE fixou isso durante o processo eleitoral, ou seja, após o término do processo eleitoral de 2008 é que se criou, na verdade, esse prazo e por isso daí a insurgência do Ministério Público com relação a esse ponto. Agora o Ministério Público aguarda uma decisão a respeito disso. Sim, nós não concordamos com a posição, embora fosse o entendimento da Corte, que ainda está discutindo agora essa questão, mas na época nós ingressamos com vários recursos especiais perante o TSE para que a questão fosse discutida no âmbito próprio, que é o Supremo Tribunal Federal. Se essa decisão se mantiver, o que pode acontecer? Olha, a esperança do Ministério Público, nós vamos aguardar o pronunciamento do Supremo, é que seja reconhecida a inconstitucionalidade desse prazo de 180 dias e, portanto, as ações possam ser regularmente processadas perante o Judiciário, a fim de punir aqueles que efetivamente ofenderam a lei eleitoral com doações acima do limite legal. Se isso não acontecer, essas ações acabam perdendo valor. Pelo menos das eleições de 2008, porque as eleições de 2010 nós fizemos um esforço muito grande para ingressar com as representações e felizmente conseguimos, com muito esforço e com um certo prejuízo ao nosso serviço, é preciso dizer, entrar com as representações nesse prazo exíguo de 180 dias. O Justiça Eleitoral na TV conversa agora com Marcos Duarte a respeito da necessidade de um advogado na postulação de recursos. Essa necessidade, ela ocorre sempre, juiz? Sim, a lei, nem sempre, a lei prevê os casos em que não há necessidade da participação dos advogados, mas geralmente em recursos, sim, porque é necessária a participação de um advogado no recurso. No caso que nós julgamos hoje, a postulação inicial, ela, embora seja administrativa, que foi o que eu sustentei no meu voto, quando há uma negativa dessa postulação, o juiz se baseia em argumentos técnicos. E um leigo não tem a capacidade de contrapor esses argumentos técnicos lançados pelo juiz. Então, há sim a necessidade, para o próprio benefício do recorrente, de constituir um advogado, porque este sim tem um conhecimento e a capacidade técnica de contrapor aqueles motivos lançados pelo juiz em sua decisão, em sua sentença. Quer dizer, a pessoa que quer recorrer necessariamente pode não ter os conhecimentos necessários para se defender adequadamente. Exatamente, porque enquanto ele postula em juízo, ele tem uma perspectiva de direito e ele vai, embora limitadamente, e leva ao juiz essa perspectiva de direito. Mas quando o juiz nega ou quando o juiz provê parcialmente, ele o faz lançando mão de argumentos técnicos, que a um leigo fica difícil ele contrapor esses argumentos. Então, por isso a necessidade da participação do advogado em segundo grau, em recurso. Em primeiro grau ainda é possível? Em primeiro grau, sim, nos casos que a lei prevê.
especificamente em habeas corpus, em juizados especiais e alguns casos previstos na lei. Mas até mesmo no habeas corpus, que não há necessidade, pelo próprio Estatuto da Advocacia, da participação de um advogado, em recurso em habeas corpus, sim, há necessariamente a participação do advogado, justamente por esse motivo que eu falei. Por quê? Porque quando há denegação ou concessão parcial ou negativa ou confirmação, a parte prejudicada, quer dizer, nesse caso, ou seria a concessão parcial ou a denegação, ela vai se fundamentar em argumentos eminentemente técnico-jurídicos, que a parte não teria condição de contrapô-los perante um tribunal. Por isso, sim, há a necessária participação do advogado. E o que acontece com recursos que chegam aos tribunais sem essa qualificação? Esses recursos não são conhecidos, justamente porque não teve a representatividade de um advogado. Então, a parte, por não ser, é um pressuposto de admissibilidade desse recurso, eles não são conhecidos. Eles não chegam nem a ser julgados? Não chegam nem a ser julgados, apreciado seu mérito. O Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Eu volto na próxima terça-feira, às 9 da noite, sempre com reapresentação às sextas-feiras, às 2 da tarde. A você que nos acompanhou, uma excelente semana e até a próxima.